No programa Hora Extra dessa semana, você vai ver que os estagiários quarentões estão em alta no mercado de trabalho. E veja algumas alternativas para enfrentar a crise e o aumento do desemprego no Brasil. E o direito da mulher trabalhadora de amamentar é o tema do nosso quadro de entrevistas com a advogada Carla Carneiro e com a psicanalista Kátia Macedo. Esperamos você. Até lá. Até lá. Seja bem-vindo à Hora Extra e neste programa você vai conferir os seguintes destaques. Estagiários quarentões estão em alta no mercado de trabalho. A experiência de vida e a maturidade são cada vez mais valorizadas pelas empresas. E o desemprego aumenta no Brasil. Mas será que existem alternativas para vencer a crise e a falta de postos de trabalho? E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro e a psicanalista Kátia Macedo falam sobre o direito de amamentar da mulher trabalhadora e os aspectos jurídicos, sociais e psíquicos da amamentação. Hora Extra está começando agora. Os estagiários quarentões estão em alta no mercado de trabalho. A experiência de vida e a maturidade têm sido cada vez mais valorizadas pelas empresas. Eles já não são tão novinhos, mas estão fazendo sucesso e até se tornaram tema de filme. São os estagiários com idade acima de 40 anos, como o personagem de Robert De Niro em Um Senhor Estagiário. Quem poderia imaginar que um homem já aposentado, de 70 anos, cansado da monotonia do dia a dia, poderia resolver voltar à ativa, hein? Foi o que aconteceu com o Viúvo Bem. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? That's our founder and CEO, Jules Austin. Any tips before I go in? Blink. Blink. She hates when people don't blink. It weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. É a arte imitando a vida real que está cheia de histórias como essa. Só aqui em Goiás, dos mais de 7 mil estagiários cadastrados no Centro de Integração Empresa-Escola, 112 têm acima de 40 anos. São pessoas que resolveram voltar à sala de aula, enfrentar preconceitos, lidar com colegas mais jovens e passar pelo estágio assim como todos os outros, para conquistar uma vaga de trabalho. Fábio tem 41 anos e há 6 meses se formou em Direito. Depois de muito tempo fora da escola, resolveu fazer uma faculdade porque viu que um diploma faz muita falta. Graduação no Brasil hoje se faz muito necessário. Eu penso que quem tiver essa vontade de fazer, que o faça. Porque eu me vi aos 37 anos numa zona de conforto, como eu costumo brincar, deitado em berço esplêndido, numa condição de empregado, que eu acreditava que ela nunca fosse se perder de mim. Durante um ano, ele fez estágio no Tribunal de Justiça. Era o mais velho entre os estagiários, mas isso nunca foi um problema. Pelo contrário, ele era um paizão para os mais jovens. Sim, acabava sendo um paizão, devido à experiência anterior que eu tive na vida, né? Outras experiências. Então, isso trazia segurança para eles. No filme também não foi diferente. Apesar do choque entre gerações, Ben acabou conquistando os colegas e até a chefe, interpretada por Anne Hathaway. Cheers. Cheers. Segundo o Superintendente de Relações Institucionais, o CIEE, o espaço para estagiários mais velhos está crescendo e a interação entre gerações diferentes no mercado de trabalho é inevitável. Acontece, é uma adaptação recíproca, seja do jovem estudante, seja do profissional que tenha, na verdade, uma faixa etária maior. Mas isso é o seguinte, é uma mescla de valores que, no final, o resultado é extremamente positivo. Ganha o jovem estagiário, que eventualmente ele tenha essa necessidade de buscar informações adicionais, e também ganha o estagiário acima de 40 anos, que na verdade vai buscar no jovem novos conceitos, novas ideias, novos sistemas, enfim. Quando eu falo que a sociedade brasileira ganha, é que na verdade todos têm, não existe um elemento negativo, existe um elemento positivo. Ainda de acordo com os dados do CIEE, os cursos mais procurados pelos estagiários quarentões são Pedagogia e Direito.
No estado, a maioria faz estágio na capital e em Caldas Novas. Para muitas empresas, ser um profissional mais velho é um ponto muito positivo e pode fazer a diferença na hora da contratação. Para Fábio, o estágio foi fundamental e abriu as portas para o sucesso. Hoje está trabalhando em 30 processos judiciais da área civil e não pensa em parar de estudar, não. Ele faz planos para ingressar no mestrado. Afinal, a vida aos 40 só está começando, não é, Fábio? Eu vejo que a minha vida aos 40 está realmente começando. Se você quer mudar a sua realidade financeira, familiar, pessoal, então comece agora. Volte para a faculdade ou faça uma primeira faculdade aos 40, aos 60, aos 55 anos. Eu soube de um amigo que o tio passou aos 65 anos de idade na primeira fase da OAB. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E o desemprego aumenta no Brasil. Mas será que existem alternativas para vencer a crise e a falta de postos de trabalho? Foi o que o jornalista Gustavo Toledo foi descobrir. 2015 foi mesmo o ano do sufoco. Crise econômica, inflação nas alturas, comércio fechando as portas e a taxa de desemprego só crescendo. Por isso, muita gente teve que correr atrás de uma vaga de trabalho. Silvio, administrador de empresas, está desempregado desde maio do ano passado. Já era dezembro e a situação ainda era a mesma. Durante esse período, ele participou de pelo menos 10 processos seletivos e nada de contratação. Na verdade, eu participei desses processos, foram mais ou menos 10 processos, né, seletivos. O interessante é que você fala com o presidente, você fala com o CEO da empresa, que seria o último nível da entrevista, né? Mas a entrevista ela não se consolida. Por que ela não se consolida? Pelo próprio cenário que a gente está vivendo no momento. Com especialização em finanças e controladoria, ele chegou a mudar o currículo 6 vezes para ver o que podia melhorar. Eu contratei uma pessoa para fazer uma análise desse currículo. Eu mesmo criei 6 versões desse currículo. Na verdade, foram 6 versões que foram 6 melhorias nesse currículo. O objetivo eu trouxe ele para um objetivo mais sintético, mais claro do que eu estava buscando. Foquei a questão dos resultados conseguidos ao longo das outras empresas e, principalmente, tentei trazer um texto mais objetivo no currículo, de forma que, quando você fosse para um processo seletivo, esse currículo se torne mais aceitável, mais apreciável para o processo seletivo. E não adiantou muito? Não adiantou muito. Para sobreviver à crise, Silvio conta que precisou usar o dinheiro da poupança, além de prestar serviços como autônomo. A situação ficou difícil para todo mundo, cada um se vira como pode. O desemprego aumentou principalmente nas capitais brasileiras. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no país chegou a 7,5% em novembro do ano passado, um número 50% maior que no mesmo período em 2014. Isso significa que 1.800.000 brasileiros estavam sem emprego no final do ano. Com a redução da oferta de vagas de trabalho, a concorrência é grande. Em tempos de crise, é necessário usar algumas estratégias para ser bem-sucedido na busca por emprego. Em primeiro lugar, tem que sair do comodismo. A primeira dica que eu dou é a técnica TBC, que significa tire o bumbum da cadeira. Se você não correr atrás das vagas, no momento onde eu tenho cada vez menos vagas disponíveis, essa vaga não vai bater na sua porta, esse RH não vai te ligar porque Deus mandou. Então, você tem que intensificar o seu cadastro em currículos, o envio de currículos por e-mail, buscar a assessoria de um profissional que possa te orientar para o processo seletivo, que o grande problema hoje dos profissionais, podem ser de nível operacional, tático ou até mesmo estratégico, está no posicionamento no processo seletivo. Então, muitas vezes, eles não conseguem vender bem o seu peixe e, dessa forma, o RH não vai contratá-lo. Tornar o currículo mais atraente e usar as redes sociais podem ajudar muito na hora de ser contratado. Com relação ao currículo, a minha dica é: esqueça o currículo tradicional. Não foque no histórico, no seu histórico profissional. Normalmente, quando a gente faz um currículo, a gente coloca: trabalhei em tal lugar por tanto tempo e fiz isso, tal lugar, tanto tempo e fiz isso. Então, ele não te vende bem, ele é simplesmente uma ordem cronológica das empresas pelas quais você passou. Se o RH, por exemplo, não conhece aquela empresa, o porte daquela empresa, e ele não vai valorizar simplesmente aquela ordem cronológica. Então, qual que é a dica? Inicie o seu currículo com a descrição e o desenvolvimento de um texto que mostre as habilidades que você construiu desde o início da sua carreira.
Para quem está atrás de uma vaga e não conseguiu nada, outra alternativa é mudar de área profissional. Mas essa decisão precisa ser bem planejada. Segundo Dilze, os setores que estão contratando menos por conta da crise são a indústria e a construção civil. Já as áreas de vendas externas, marketing digital e controladoria ainda estão em alta e são boas opções para quem precisa voltar ao mercado de trabalho. Silvio também está confiante de que dias melhores virão. Na verdade, não só esperança, né? É preciso ter fé também, porque senão você acaba se desmotivando. E eu acho que quando você não está bem emocionalmente, isso pesa justamente numa entrevista, que seria muito ruim. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro e a psicanalista Kátia Macedo falam sobre o direito de amamentar da mulher trabalhadora e os aspectos jurídicos, sociais e psíquicos da amamentação. Não saia daí, o Hora Extra volta em instantes. As mulheres eram vítimas de exclusão política e social no século XX. Por muitos anos, a mão de obra feminina foi vista com inferioridade em relação à masculina. Mas cada vez mais elas estão conquistando espaço no mercado de trabalho. A legislação brasileira e a Constituição protegem a mulher contra qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego. Um dos direitos protegidos pela lei é o direito da mulher trabalhadora de amamentar. Sobre os aspectos jurídicos, sociais e psicológicos do direito à amamentação, nós conversamos hoje com a advogada Carla Carneiro e com a psicanalista Kátia Macedo. Carla, Kátia, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Hora Extra. Nós aqui agradecemos. Grata pelo convite. Carla, eu vou começar com você sobre os direitos à amamentação. Apesar de ser previsto em lei esse direito, né, de a mulher ter o direito de amamentar seu filho, às vezes o judiciário tem de fazer valer esse direito. Recente decisão do TRT de Goiás, inclusive, determinou que um shopping de Goiânia providenciasse um local adequado para que as mães lactantes pudessem deixar seus filhos durante esse período. Essa foi uma decisão inédita ou decisões semelhantes já foram tomadas? Márcia, eu fiz uma pesquisa sobre esse tema e descobri várias decisões no Brasil, em várias regiões. O que é essa decisão específica do shopping? Ela é oriunda de uma ação do Ministério Público do Trabalho a nível nacional em face dos shoppings, para que eles providenciem esse local adequado para a guarda, né, e assistência das mães trabalhadoras aos seus filhos menores de até 6 meses, no caso para a amamentação. Então não é uma decisão inédita, porque é uma ação globalizada a nível de Brasil, né, e porque outras ações já foram propostas e outras decisões foram proferidas. Mas essa decisão especificamente, ela foi dada numa ação civil pública e foi deferido liminarmente, né, para que o shopping comprovasse o local e sob pena de multa diária de R$5.000. Com relação à legislação, o que a lei prevê em relação a esse direito da mulher de amamentar ou da criança de ser amamentada? Márcia, esse assunto é extremamente importante, né? Eu fiz um estudo da legislação e, no primeiro momento, você acha que o direito é só de amamentar, que seria só o direito aos 2 intervalos por dia de 30 minutos cada. Mas a lei, ela vai além. O sentido da lei é que o estabelecimento, aí não se fala do empregador ou da empresa, mas o estabelecimento, e por isso essa ação contra o shopping, né, para que ele dê essa possibilidade, não só às empregadas dele, mas das lojas também. Então, é que o estabelecimento que tenha um mínimo de 30 mulheres trabalhadoras com idades a partir de 16 anos de idade, né, seja obrigado a manter um local adequado para que as crianças de até 6 meses permaneçam naquele local
e sejam amamentados pelas suas mães pelo menos 2 vezes ao dia, intervalos de 30 minutos. É esse o espírito da lei. Né? O que acontece? Essa mesma legislação, que já está na consolidação das leis do trabalho, permite que você possa, uma forma alternativa, se a empresa, o estabelecimento não tem aquele berçário dentro, né, do próprio estabelecimento, é que ele faça um convênio com uma creche. Ou também existe uma portaria que permite que faça-se um reembolso creche, que seria reembolsar a trabalhadora pelos custos que ela tem com aquela creche. Mas o sentido é sempre esse, ainda que seja essa creche, ainda que seja um reembolso creche, que esteja próximo ao local de trabalho, para permitir essa amamentação. O que a gente vê na prática, né, é que ou não tem o local adequado, ou se tem a creche é muito distante. E aí eu fiz também uma pesquisa com grandes empresas e descobri que a maioria não concede os 30 minutos, mas sim 1 hora ao final da jornada, antecipando o final da jornada. Com relação a isso, eu queria conversar com a Kátia Macedo sobre a importância da amamentação para a formação do vínculo afetivo entre mãe e filho e também para a formação emocional da criança. Qual a importância? Bom, nós sabemos que a constituição da identidade do ser humano é construída a partir do vínculo, da relação que essa criança, esse bebê tem com a mãe ou com o cuidador. Então, nós temos pesquisas na área de psicologia demonstrando, desde a década de 1950, que crianças que ficaram por questões de doença, né, hospitalizadas, elas desenvolveram um tipo de síndrome chamado hospitalismo, em que afetou todo o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor. Inclusive, algumas dessas crianças vieram a falecer pela falta desse vínculo. Então, para além do leite, o importante é a constituição desse psiquismo, porque quando a criança recebe essa amamentação, que pode ser via seio ou via mamadeira, o que ela está recebendo, na verdade, é um aconchego, é uma recepção para constituir a primeira impressão que ela vai ter do mundo. Se esse mundo é um local onde eu posso confiar, onde eu possa ter esperança, onde eu possa acreditar, ou se esse mundo é um lugar que me dá muito medo, muita angústia. Não é por acaso que hoje tem aumentado enormemente a incidência de doenças mentais como síndrome do pânico, depressão, né? Porque isso é o reflexo de muitas vezes falhas dessas relações primárias. Então, por mais que a mulher esteja no mercado de trabalho, que ela esteja inserida nessa lógica de competição, de individualismo, de produtividade, nós não podemos esquecer o lado da humanização das relações de trabalho e para além das relações de trabalho, porque quando você impede que uma mãe amamente ou que a criança seja amamentada, você está criando uma dificuldade no desenvolvimento afetivo, cognitivo, psicomotor dessa criança. Então, é muito mais sério do que só um local, leite ou mamadeira, né? Nós estamos falando de saúde mental da próxima geração. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o direito à amamentação no ambiente de trabalho. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a advogada Carla Carneiro e a psicanalista Kátia Macedo para falar sobre o direito da mulher à amamentação no trabalho. Carla, quem tem direito a amamentar seu filho? É realmente só a mulher que está amamentando, a amamentação natural, ou também a criança que está na mamadeira? A mãe tem esse direito, esse tempo também para cuidar da criança?
Então, Márcia, como a doutora Kátia já nos disse, né, o amamentar não é simplesmente via seio, mas também o ato do aconchego, né, de dar a mamadeira, de dar o alimento, de ter aquele contato com a criança. E a jurisprudência caminha no sentido de que esse amamentar pode ser tanto natural quanto via mamadeira, né, como também a mãe, ou a mãe natural ou mãe adotiva. Kátia, embora cada vez mais haja campanhas falando da importância da amamentação, a gente vê que cada vez mais é menor o número de mulheres que amamentam ou que elas amamentam em menor período, né? Umas conseguem apenas 1 mês, 2 meses. Por que isso acontece? Infelizmente, porque na nossa sociedade hoje, tudo que está relacionado com a maternagem tem sido relegado para segundo plano, tem sido colocado às vezes até como um impedimento. Então a gente vê, ainda bem que está começando um retorno a todo o aspecto de humanização. Então estão retornando, né, partos humanizados, estão retornando campanhas de aleitamento materno, exatamente porque isso é a base da Constituição, da saúde física, da saúde mental. Kátia, e a correria do dia a dia? Porque tem mães que às vezes querem amamentar, mas elas simplesmente não conseguem, por uma questão psicológica, o leite seca. Do século XXI, é dessa vida moderna? Nós estamos vivendo, né, um século de muita correria, de muita aceleração, mas assim, quando a mãe realmente quer, ela consegue, por um lado, por outro. E aí entra, né, o tema da nossa entrevista de hoje, quando há condições também para ela fazer isso. Porque hoje, assim, eu às vezes fico estarrecida quando eu estou num shopping center, por exemplo, e vejo algumas mães assim que pegam o bebê, ao invés de virar o bebê para si, porque o bebê ficou 9 meses escutando o coração da mãe bater, vendo a mãe, né, sentindo a mãe, e aí quando se pega o bebê assim, ele acalma, mas quando a mãe vira o bebê para fora, ele fica numa posição assim, de assustado, de não ver a mãe. Então, até a forma de pegar o nenê é um tipo de cuidado. E muitas mães não estão tendo informações ou mesmo formação das mães, parentes, amigos, né, enfermeiros, médicos, da importância desse cuidado com o bebê. Carla, nós estamos falando que o direito à amamentação é direito à saúde da criança, mas também da mãe. O que o legislador previu ao aprovar leis de proteção à saúde da mulher? Então, nós temos convenções internacionais contra todas as formas de discriminação contra a mulher, e aí entra na questão da gravidez, dos testes de gravidez, né, do controle de natalidade. Convenções internacionais essas que foram ratificadas pelo Brasil e se transformaram em legislações ordinárias. Essa, por exemplo, de que é obrigatório ter um local adequado com um berçário, né, para que o bebê fique lá, e condições adequadas para amamentação, ou mesmo alternativamente a creche, ela é fruto da Convenção Internacional número 103, da OIT. Né? Já nós temos também a discriminação a proibição contra toda forma de discriminação contra a mulher, que aí nós vamos ter a 9.029 de 95, que justamente impede a despedida arbitrária, né, das mulheres por esse motivo, inclusive constitui crime, pagamento de indenização. Enfim, nós temos toda uma gama. Temos, por exemplo, um artigo na CLT que diz que a mulher, quando for trabalhar em regime de sobrejornada, ela tem um direito de 15 minutos antes, né, de começar aquela jornada. Então, é um direito e deve ser exercido. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é diferente, né? E se nos tornamos mãe, nos fragilizamos em muitas situações físicas, psíquicas, né? Então, o cuidado da legislação trabalhista brasileira, né, com essa constituição física da mulher que pode ser ou não fragilizada, justamente buscando essa equiparação de direitos, né, que isso é muito próprio do direito do trabalho, que é tratar desigualmente os desiguais, né? Então, nós temos isso também no direito do trabalho, é uma forma de igualdade, esse tratamento diferenciado que se dá à mulher trabalhadora,
né? Ele tira alguns direitos, algumas proteções, para que nós possamos desenvolver um trabalho de forma igualitária. E com relação ao direito à amamentação, esse período que a mulher tem para cuidar da criança, ele é computado na jornada de trabalho? Não, ele não é computado, né? Tanto que se ele não for concedido, a pessoa pode entrar com uma ação reclamatória e pedir aquela 1 hora dia, né, como hora extra. Agora, mais importante do que tudo isso é que esse direito seja assegurado, né, por todos os motivos que a doutora Kátia já colocou para nós. E lembrando assim, né, Márcia, muito importante, ela já falou sobre isso, que é a humanização, né? Nós temos que ter consciência, o empregador tem que ter consciência. Se o fato de dizermos, olha, vai ser mais humanizado, é mais digno, né, não for suficiente para justificar a adoção e implementação dessa legislação, né, mas olha, se temos um filho bem cuidado, temos um cidadão amanhã também que vai ser responsável, que não vai ser adoecido, que provavelmente vai ser mais equilibrado, né? E que não vai estar amanhã batendo na minha janela para eu abrir o carro, entregar as coisas que tem, ou dando um tiro na minha cabeça, não é? Ou seja, nós teremos amanhã uma pessoa também mais saudável psicologicamente. Exatamente. É isso, doutora Kátia? Sim, então a ideia de se trabalhar com prevenção em saúde mental, prevenção de violência social, começa com as primeiras relações. Certo. Eu conversei com a psicanalista Kátia Macedo e com a advogada Carla Carneiro sobre o direito da mulher de amamentar seu filho durante o trabalho. Kátia, Carla, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês aqui no Hora Extra. Foi um prazer. Grata pelo convite. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook, no Twitter e também agora na Rádio TRT Goiás. Nos vemos na próxima semana. Até lá!